crianças ainda não vacinadas da Covid-19 ou não com o calendário completo, o que é super importante, né, doutor? Não adianta muito levar a criança para tomar a primeira dose Exato. e depois não fazer o complemento dependendo da Sabe idade. qual foi, eu acho que o grande equívoco com a Covid, Roberto? Eu acho que a gente frisou muito que os adultos eram as principais vítimas, os idosos, os diabéticos, aqueles que têm doença crônica, e a gente falava as crianças devem ser os últimos a serem vacinados. Então essa comparação entre a Covid-19 no adulto, no idoso e na criança, ela é muito desigual realmente. As crianças são muito menos afetadas pela Covid do que os adultos e idosos. Mas talvez a comparação mais justa que a gente deveria ter feito é comparar a Covid-19 nas crianças com as outras doenças pediátricas. E quando a gente olha para o número de casos de Covid na pediatria, de hospitalização, de mortes, de sequela, só a Covid-19 sozinha faz mais vítimas do que todas as doenças do calendário infantil juntas. Então, quem tem medo da pneumonia, da gripe, da febre amarela, da coqueluche, do sarampo, a Covid-19 sozinha faz mais vítimas do que todas elas do calendário infantil. Então, é importantíssimo o calendário vacinal atualizado. Nós temos aí pouca cobertura, né? Pouca gente vacinando seus filhos. Aliás, pela primeira vez, pais vacinados não querem vacinar seus filhos, estão com medo da vacina. O medo é da doença, né? Quem está com assombração está errada aí. A assombração deve ser da doença e não da vacina. A vacina já tem muitos estudos e muitas crianças no planeta vacinadas contra a Covid-19 e elas são super seguras. Além da gripe, da pneumonia, todas essas doenças respiratórias que são evitáveis. A pior coisa do mundo, né, para uma família é ter um filho internado, hospitalizado, sofrendo por uma doença que podia ter sido evitada, né, Roberta? E antes da gente passar para outras doenças, falar um pouquinho mais de vacinação, doutor, mas com a chegada do inverno, a gente deve ver mais e mais casos de Covid-19 em crianças, de novo? As crianças são o único grupo que não tiver oportunidade de ser vacinado de maneira adequada. Então, hoje, quando a gente vê a distribuição de casos de Covid grave, eles se concentram em dois grupos, ou em três. Os muito idosos, que não respondem bem à vacinação ou já perderam a sua proteção pela própria idade. Aqueles que são imunocomprometidos, que também você pode dar 4, 5 doses, quem tem câncer, quem é transplantado, quem é HIV responde mal às vacinas, e aqueles que não foram vacinados. Aqueles que não foram vacinados hoje são aqueles que recusaram ser vacinados, que não tomaram dose de reforço, ou as crianças, que têm uma cobertura vacinal muito baixa ainda. Então, as crianças têm sofrido com a Covid-19, e embora a gente não tenha ainda um período de maior circulação da Covid-19, como a gente sabe do VSR e da gripe, há uma tendência, assim, do inverno, há uma expectativa que a gente tenha um aumento de casos no inverno também de Covid-19.